Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, diferente de todos os que eu já coloquei aqui. Então, por que eu venho gravar esse vídeo? Porque durante esses dias, né, Deus tem me incomodado muito pra estar vindo aqui e tá contando o meu testemunho e do meu esposo, né, do que nós passamos pra vocês, porque eu tenho certeza que né? Não é só a gente que passou por isso, mas que tem pessoas que às vezes estão passando por isso, pessoas que às vezes estão com dificuldade em alguma situação, e pessoas que acham que não tem saída, que não tem jeito, que não tem como, às vezes está passando por uma enfermidade, às vezes está passando por esse problema, né, que eu vou estar falando aqui, e eu espero falar, né, com cada um de vocês aqui. Primeiramente, eu queria compartilhar com vocês um versículo que está lá em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 35 em diante, que diz assim, ó: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem presente, nem futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui. Então, pessoal, eu vou contar um pouquinho da história, né, da minha história, do que a gente viveu, do que a gente passou, porque poucas pessoas sabem, mas eu creio que eu falando aqui pra vocês, eu posso ajudar vocês que estão passando pelo mesmo problema ou um outro problema que, como eu disse, às vezes você acha que não tem solução. Antes, né, de eu engravidar da Antonella, eu perdi, pra quem não sabe, né, eu perdi 2 vezes. Eu tive duas gestações e essas 2 gestações eu perdi. E assim, depois disso, a gente começou a procurar médicos, né, a procurar para ver se tinha algum problema, tanto eu quanto meu esposo, né, saber o que estava acontecendo, porque a gente já, né, já tinha engravidado 2 vezes e essas 2 vezes eu perdi. E assim, todos os médicos que eu ia me falavam, ó, você não tem nada, você tem ansiedade, você tá ansiosa e por isso você não consegue, né, a gravidez não consegue ir pra frente. Pode ficar tranquila que você vai conseguir. Mas, gente, teve uma médica que eu fui e né, nessa médica, ela falou assim pra mim, olha, você tem endometriose e você tem uns outros problemas lá que ela falou que eu tinha e que eu tinha que fazer uma cirurgia, porque se eu não fizesse essa cirurgia, eu não iria conseguir engravidar. Gente, eu saí de lá, eu e meu esposo, né, sem saber o que fazer, mas na mesma hora que eu saí de lá do consultório dessa médica, eu falei pro meu esposo, eu falei, olha, eu não tenho nada, eu não vou precisar fazer nada, porque eu creio em Deus, eu sei que Deus, quando chegar a hora, Deus vai mandar um filho pra gente. E eu repreendo tudo que aquela mulher falou. E foi isso, gente. Aí eu fui em outro médico pra tirar a dúvida. E realmente ele virou pra mim e falou, olha, você não tem nada, o seu problema é realmente a ansiedade, você tá muito ansiosa, né? Se acalma que você vai conseguir. E depois disso, né, eu falei, a minha única esperança é o Senhor, então eu tenho que confiar nele. Irmãos, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu comecei a fazer crochê. Aí comecei a fazer crochê e falei assim, vou arrumar uma coisa pra mim, né, esfriar a cabeça pra mim não ficar pensando nisso. Aí comecei a fazer crochê, e por incrível que pareça, eu engravidei da Antonella, né, sem tratamento, sem nada. E assim, eu fiquei muito abalada, né? Porque nessas 2 gestações que eu perdi, assim, foi bem no início. Mas só quem passa, só quem já é mãe e já passou por isso, sabe como é doloroso, né? A gente não quer perder um filho. Que mãe que quer perder um filho? Mesmo sendo, né, muito pequenininho ainda, mesmo a gente nem conseguindo ver direito. Mas, né, a gente já ama. Quando a gente já descobre que tá grávida, a gente já começa a amar, né? E aquilo doeu muito na gente, porque na primeira perda, eu tive um sangramento normal, né? Senti uma dorzinha e tudo passou. Mas na segunda eu já tive um sangramento maior, eu já tive que fazer curetagem, né? Então já teve que fazer retirada do resto que ficou dentro de mim. Então dessa última vez foi mais doloroso. Então só quem passa, é que sabe, né? O que é isso. Mas nós confiamos no Senhor e o Senhor mandou Antonella para nós. Irmãos, né? Assim, meu esposo não queria mais filhos depois da Antonella, né? Ele falava, não, não vamos mais, não, tá bom, uma, mas eu sempre tive dentro de mim que eu sempre queria arrumar mais um, porque ser sozinha é muito ruim, né? Eu pensava, eu quero dar um irmão, uma irmã pra Antonella. Eu não quero que ela fique sozinha. E, né, foi até que a gente vai tentar de novo. E, irmãos, Deus é tão maravilhoso que a gente jamais poderia imaginar que Deus ia mandar duas crianças, né, gêmeos para nós. Então, aqui já está Deus mostrando o cumprimento da palavra dele. A gente sofreu com as 2 perdas que eu tive, mas Deus mandou, não em dobro, em triplo, né? Porque além de mandar os gêmeos, ele ainda nos deu uma Antonella que é uma bênção para nossas vidas. Então,
Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem me incomodado, porque muitas mulheres estão tentando engravidar, estão tentando, fazer alguns tratamentos para engravidar, e às vezes acha que não vai ter jeito, às vezes acha que Deus não está no controle, às vezes acha que Deus não está ouvindo as suas orações, mas eu quero te dizer que Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele ouve os seus clamores, as suas orações, as suas dores, os seus choros, suas angústias. Deus, ele ouve, ele sabe de tudo. Ele é o único que conhece o íntimo do seu coração. Então, para você que está aí passando por essa dificuldade, ou então passando por uma enfermidade que você acha que não vai ter cura, que não vai ter jeito, eu quero te dizer que a partir do momento que você confia, que você acredita, que você crê e que você entrega nas mãos do Senhor, eu quero te dizer que Ele faz. Ele faz, Ele cumpre as suas promessas. E como diz, a palavra aqui, que nada, nem a morte, nem a vida, nem as situações, nem as perseguições, nem os problemas, nem as enfermidades, nada pode nos separar do amor de Jesus. Se eu não tivesse Deus comigo, se eu não tivesse entregado, nas mãos do Senhor, eu não sei o que seria de nós. E como eu estava dizendo, pessoal, se a gente não tivesse confiado no Senhor totalmente, entregado tudo nas mãos do Senhor, às vezes a gente não teria essas 3 bênçãos que a gente tem hoje, Que são os nossos filhos. São os filhos que Deus escolheu para que a gente pudesse estar cuidando deles aqui na terra. Porque nada aqui neste lugar é nosso. Nada. Nem os nossos filhos são os nossos. Deus só nos confiou, a missão de cuidar dos nossos filhos. Mas o meu testemunho é muito grande. Se eu for falar tudo aqui nesse vídeo, vai ficar enorme. Mas eu quero voltar com um outro testemunho para contar para vocês o que a gente passou depois que os gêmeos nasceram. Porque a gente passou por tantas coisas que se eu falar aqui, eu creio que vai ajudar muitas pessoas também. E vocês vão ver que o cuidado de Deus esteve com a gente em todos os momentos, em todas as horas. Deus nunca, nunca nos abandonou, gente. Nunca e nunca irá nos abandonar. E eu quero voltar aqui, como eu disse, e continuar o meu testemunho. Mas eu termino este testemunho aqui dizendo para vocês que vocês não desistam, não desanimem do propósito, das promessas do Senhor na vida de vocês. Pode passar o que for, pode vir o que for, pode vir a enfermidade, pode vir a doença, pode vir o problema, pode vir a tribulação, a situação, o que for, mesmo que seja difícil, mas confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, a sua hora vai chegar. Ele está no controle de tudo. Só confia. Descansa em Deus. E eu termino aqui meu testemunho e eu vou continuar no próximo. E eu creio que espero que Deus tenha falado com vocês um pouquinho. Espero que Deus tenha me usado um pouquinho para estar falando com vocês, para estar mostrando para vocês, que não é só vocês que passam por problemas, que não é só vocês que têm situações, todos nós temos. A diferença é que nós temos que saber entregar e confiar no Senhor.